Está no ar mais um Hora da Família, programa da Vida Nova FM, a emissora oficial da Diocese de Guanhães. E eu, Padre Gabriel Ferreira, estarei apresentando esse programa hoje para refletirmos sobre a Quaresma, esse tempo tão saudável para a vida e para a caminhada cristã. Vamos entender um pouco sobre a natureza, o sentido desse tempo e como ele é indispensável para que a gente possa celebrar o mistério pascal. Ainda, como viver bem esse período da Quaresma, para que possamos colher os frutos espirituais da boa vivência desse tempo. Sabemos que é um tempo de conversão, um tempo de penitência, de oração, que nos prepara justamente para celebrar o mistério central de nossa vida cristã, que é o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Costumo dizer que nós cristãos temos por excelência um objetivo de vida: comemorar, celebrar, festejar. É próprio do cristão. E nós temos dentro do calendário litúrgico diversas datas comemorativas, né? Algumas mais destacadas, que merecem mais solenidade para serem comemoradas. E entre elas nós podemos colocar como que numa hierarquia aquela que é a festividade por excelência, as duas mais importantes festividades para nós cristãos, que é justamente a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos há pouco, mês de dezembro, Natal, e o mistério pascal, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, são dois grandes mistérios imprescindíveis para celebrarmos, para vivermos. E veja bem, a Igreja, em sua sabedoria, nos coloca um período de preparação para essas duas grandes datas. Para o período do Natal, nós temos o Advento. E para o período da Páscoa, nós temos a Quaresma. Quer dizer, esse tempo de preparação, esse tempo de amadurecimento espiritual, tempo no qual nós vamos nos configurando a Cristo, tempo da gente ir arenando o nosso coração, despojando das coisas antigas, fazendo o nosso processo de conversão a Cristo, tempo de deixarmos de lado as coisas que nos atrapalham, que nos impedem de crescer, revisão de vida. Esse é o tempo da Quaresma, para que a gente possa se tornar cristão melhor, pessoas de bem. Então, é justamente isso o intuito do nosso encontro, da nossa conversa aqui hoje. Continue sintonizado conosco, vamos refletir sobre a Quaresma. E como material de apoio, nós temos a apostila de nosso bispo diocesano, Dom Otacílio Ferreira de Lacerda. A partir dela, nós vamos refletir sobre esse tema muito importante para a gente viver esse período muito rico na história da Igreja. Bom, já é consagrado aquelas três práticas, ou melhor, exercícios espirituais dentro da Quaresma, né? A esmola, a oração e o jejum. Três exercícios espirituais muito próprios desse tempo. Aliás, próprios para a vida inteira nossa cristã, mas que de uma maneira mais incisiva é dita, é reforçada nesse período da Quaresma. A oração, o jejum e a esmola. E por falar em exercícios espirituais, a própria palavra já dá esse contexto de que estamos falando de uma prática, de um exercício, de algo que requer disciplina e algo que tem uma meta muito clara. Quando alguém faz prática de atividade física numa academia, o objetivo é muito claro. Então, os exercícios espirituais, por analogia, é a mesma coisa. Então, por meio da esmola, da oração, do jejum, nós visamos alcançar algo. E esse algo, antes de mais nada, é esse encontro com Deus mais aperfeiçoado, é a nossa santificação.
é importante, é imprescindível que todos nós, diariamente e sobretudo nesse período da Quaresma, tenhamos a graça de fazermos um bom exame de consciência e ver em nós aquilo que nos é prejudicial, aquilo que está nos impedindo de sermos de fato pessoas autênticas, melhores no nosso relacionamento com Deus, com o mundo e com o próximo. E a partir dessa revisão de vida, dentro desses exercícios quaresmais, veja bem, a esmola, que diz respeito à forma como eu me relaciono com o próximo, a caridade com o meu semelhante, a oração, que diz respeito à minha relação com Deus, como está a minha vida espiritual, como está a minha vida em relação às coisas transcendentais. E o jejum, que trata também da minha relação comigo mesmo, quer dizer, o meu interior, né? Veja que essas três práticas, esses três exercícios quaresmais, são de profundo significado e abarcam o ser humano por completo, o ser humano inteiro, corpo, alma e espírito, para que esse mesmo ser humano completo possa estar inteiro no serviço a Deus. Nosso bispo diocesano vai dizer assim, abre aspas, para que vivamos uma verdadeira e frutuosa quaresma, com gestos multiplicados na construção de um mundo mais fraterno, é preciso que tenhamos a coragem de fazer nossa travessia pelo deserto, amadurecendo nossa fidelidade a Deus e ao seu projeto, sem ceder às tentações do maligno, ter, ser e poder. Reaprendendo a alegria da partilha, do poder autêntico que se expressa no serviço, sem jamais procurar a fama, o prestígio fácil, até mesmo em prejuízo do próximo. Fecho aspas aqui, para que a gente possa comentar esse trecho da apostila. A quaresma e todo o primeiro domingo da quaresma, ela se inicia justamente nos fazendo adentrar o deserto. Veja bem, é fundamental esta experiência do deserto que remonta aos nossos antigos pais na fé. Esses que fizeram a travessia no deserto por 40 anos. E o 40, como o período da quaresma, não é um número trivial, mas que profundo significado tem para a teologia clássica da igreja. Então, adentramos ao deserto. E é necessário o deserto, essa experiência de nos despojar de nós mesmos, né? Claro aqui que o deserto não é aqui literalmente, mas metaforicamente, a imagem daquilo que é preciso ser feito em nós, na nossa relação, no nosso exercício espiritual, e despojando de tudo aquilo que é supérfluo e que nos impede de fazer uma aproximação. Veja que para fazermos uma caminhada longa, nós não podemos estar com muitas bagagens, porque elas vão dificultar a caminhada. E aqueles que insistem em levar muitas coisas, durante o percurso, durante a travessia, vai abrir mão e ver que há coisas que são triviais, não nos importam tanto, e há, por outro lado, coisas muito importantes sem as quais nós não podemos fazer essa travessia. Isso é a experiência do deserto. É a experiência de avaliar o que é indispensável para a nossa caminhada cristã e aquilo que é apenas prejudicial. E a proposta dos textos bíblicos presentes na quaresma vai nos ajudar a ver isso, né? Sobretudo aquelas três tentações, a do ter, a do ser e a do poder. Dom Otacílio vai nos dizer, então, para que vivamos uma verdadeira, frutuosa quaresma, é
essa coragem. E é coragem mesmo de fazer essa travessia pelo deserto, amadurecendo a nossa fidelidade a Deus e a seu projeto. Reaprendendo a alegria da partilha. Que beleza! Pensa que numa caminhada literal, quando há algum grupo caminhando, é necessária a partilha. Um tem, coloca à disposição do outro, auxilia, e essa experiência da partilha, muito própria do deserto, ela é um aprendizado para a nossa vida. Porque, afinal, estamos num grande deserto, numa grande travessia, e é indispensável que partilhemos e compartilhemos a nossa vida, vida partilhada, vida compartilhada. E dentro de um projeto autêntico de serviço, sem procurar fama, prestígio fácil e às vezes com prejuízo do próximo, que é o que acontece. Pessoas que fazem esse processo, mas com o intuito de alcançar não as graças muito próprias desse tempo que se relaciona à nossa vida cristã, mas uma busca de fama, de prestígio fácil e com a vida do outro em prejuízo. Continua a reflexão que temos por base. Precisamos subir ao Monte Tabor para escutar o que tem a nos dizer o Filho amado. Descer a planície para viver a lei e a profecia, transfigurando o mundo em que vivemos, multiplicando ações para que a globalização da indiferença seja superada, como tão bem nos alertou à época o Papa Francisco. Amados irmãos e irmãs, com desejo que os lugares onde a igreja se manifesta, particularmente nas nossas paróquias e nas nossas comunidades, se tornem ilhas de misericórdia no meio do mar da indiferença. Ilhas da misericórdia. Então, somente assim, viveremos uma religião autêntica não apenas dentro do templo, mas fora dele, como igreja missionária em saída, que promova a dignidade, a beleza da vida, vendo em cada pessoa, cada pessoa como um templo de Deus, por Ele mesmo criado, imagem e semelhança. A verdadeira religião não pode jamais deixar de lado a promoção da vida, da fraternidade, da justiça, da igualdade, do respeito, a liberdade, pois tão somente assim nossos cultos serão agradáveis a Deus. Veja, entretanto, vou repetir, para que o nosso culto seja agradável a Deus, faz-se necessário promover a vida, a fraternidade, a justiça, a igualdade, o respeito e a liberdade. Entretanto, essas ações exigem que tenhamos a coragem de caminhar com o Senhor, sofrer com Ele no mistério de sua morte, morrer com Ele, não fugir do Calvário e da cruz. E, é claro, com Ele ressuscitar. Mistério da fé que professamos e que, nos encoraja a combater o bom combate, sem jamais vacilar na fé, esmorecer na esperança ou mesmo esfriar na caridade. As três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Continuemos então nosso itinerário pelo deserto, pela montanha, pela planície, templos, calvários. São lugares existenciais, Montanha, deserto, planície, templo, calvário, cruz. São lugares existenciais pelos quais nós passamos. Quantas vezes em momentos turbulentos da nossa vida, momento de aridez espiritual, de crise existencial, nós usamos as mesmas imagens para referir-se a essas mesmas situações? Dizemos, estamos numa tempestade, estamos atravessando um deserto, porque são imagens precisas que nos oferecem condições de entender as nossas crises e saber superá-las.
Então a quaresma, ela faz com que vamos em direção às fontes. É tempo de recuperar nossas energias para o bom combate da fé. Tempo favorável da graça, de encontro para saciar nossa sede na água da palavra de Deus que jorra para a vida eterna. Na Eucaristia, que é o pão vivo descido do céu que nos alimenta. No alto da montanha, que é o caminho entre o céu e a terra para o encontro com Deus. É a escada, tal qual a de Jacó, por meio da qual nos unimos a Deus. E também a comunidade, que é a presença de Deus por meio, é claro, das nossas orações, da nossa presença, a liturgia ao serviço do povo, a Deus. A quaresma é tempo de renovarmos, revigorarmos nossa aliança e confiança com Deus. É tempo de nos tornarmos amigos da cruz, que exige mudança, que passa pelo coração e não pela exterioridade, redimensionando a nossa vida. Estas são preciosas lições que nos ajudam a viver melhor esse tempo quaresmal. Continue sintonizado conosco. Este é o Hora da Família. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos a nossa reflexão. Estamos de volta à Hora da Família, refletindo sobre esse tempo fundamental que é o tempo da Quaresma, em que nos prepara para a celebração do mistério pascal. Estamos refletindo à luz da apostila de nosso bispo diocesano, Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, e vamos dar mais um passo refletindo aqui a Quaresma como tempo de salvação. A Quaresma como tempo favorável para a nossa salvação. Bem sabemos, a Quaresma tem início na quarta-feira de cinzas, naquela celebração que faz recordar algo que parece adormecido em nós. Tu és pó e ao pó hás de voltar. É salutar, é bonito compreender nos gestos, nos símbolos muito próprios desse período, como as cinzas colocadas sobre as nossas cabeças, sinal de penitência, mas sinal também de brevidade da vida. Algo muito comum na Idade Média que nós perdemos muito. Refletir que nós somos passageiros, que a vida é breve e que requer de todos nós um chamado à conversão. Faço aqui um paralelo para fazer compreender que a Idade Média, um dos temas muito presentes, sobretudo na arte, na cultura, era o termo, do latim vanitas, que faz referência à brevidade da vida e aquelas passagens que nos diz vaidade das vaidades, tudo é vaidade, o que adianta o homem tudo construir, tudo pensar, se a sua vida é como um sopro? Há um trecho bíblico que vai dizer que a vida do homem é como a erva que de manhã floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Então a vida humana é muito breve e a Quaresma inicia justamente fazendo lembrar ao homem de sua própria brevidade. Tu és pó e ao pó hás de voltar. Essa reflexão ela era muito centrada na cultura da Idade Média, algo que nós perdemos. Muito dificilmente recordamos isso, a não ser, é claro, quando somos assombrados pela ideia de morte, quando assistimos a um velório de algum conhecido ou amigo nosso. Aí sim, lembramos que também nós um dia morreremos. Algo que não era um assunto tão alheio, sobretudo à vida dos santos, que muito falaram sobre a morte. Faço referência a Santo Afonso Maria de Ligório, um dos clássicos,
escritos dele que fala sobre a morte, preparação para a morte. Isso é uma reflexão que transcorre todo o período da quaresma. Quer viver bem uma quaresma? Não tire isso de mente. Que tu és pó e ao pó has de voltar. Nós vamos morrer um dia. E faço questão de ler um trecho inicial desse mesmo livro, Preparação para a Morte, que faz a gente entender um pouco sobre essa realidade. Abro aspas. Imagina que estás na presença de uma pessoa que acaba de falecer. Contempla aquele cadáver estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores da morte, os olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo, hirto e pesado o corpo. Treme e empalidece quem o vê. Quantas pessoas, à vista de um parente ou amigo morto, mudaram de vida e abandonaram o mundo. É ainda mais horrível o aspecto do cadáver quando começa a corromper-se. Nem um dia se passou após o falecimento daquele jovem e já se percebe o mau cheiro. É preciso abrir as janelas e queimar incenso. É mister que prontamente leve o defunto à igreja ou ao cemitério e o entreguem à terra para que não infeccione toda a casa. Mesmo que aquele corpo tenha pertencido a um nobre ou potentado, não servirá senão para que exale ainda fetidez mais insuportável. Vês o estado a que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto. Ainda há pouco via-se acolhido e cortejado pela sociedade. Agora tornou-se o horror e o espanto de quem o contempla. Os parentes apressam-se a afastá-lo de casa e pagam aos coveiros para que o encerrem em um esquife e lhe deem sepultura. Há bem poucos instantes ainda se apregoava a fama, o talento, a finura, a polidez e a graça desse homem. Mas apenas está morto, nem sua lembrança se conserva. Ao ouvir a notícia de sua morte, limitam-se uns a dizer que era um homem honrado, outros que deixou à família grande riqueza. Contristam-se alguns porque a vida do falecido lhes era proveitosa. Alegram-se outros porque vão ficar de posse de tudo quanto tinha. Por fim, dentro em breve já ninguém falará nele, e até seus parentes mais próximos não querem ouvir falar dele para não lhes agravar a dor que sente. Nas visitas de condolências, trata-se de um outro assunto, e quando alguém se atreve a mencionar o falecido, não falta um parente que advirta: por caridade, não pronuncie mais o seu nome. Considera que, assim como procedes por ocasião da morte de teus parentes e amigos, assim os outros agirão na tua. Os vivos entram no cenário do mundo para desempenhar seu papel e ocupar o lugar dos mortos. Mas do apreço e da memória desses, pouco ou nada cuidam. A princípio, os parentes se afligem por alguns dias, mas se consolam depressa com a parte da herança que lhes couber, e talvez parece que até a tua morte os regozija. Naquela mesma casa onde exalastes o último suspiro e onde Jesus Cristo te julgou, passarão a celebrar-se com dantes, banquetes e bailes, festas e jogos. E tua alma, onde estará então? Fecho aspas. É uma descrição bastante interessante para refletirmos, na verdade. Esse é um trecho inicial, repito, do livro de
Santo Afonso Maria de Ligório, cujo título é Preparação para a Morte. E já nas primeiras páginas se pode ter uma ideia do conteúdo e de quanto esse tratado nos ajuda a viver a vida de uma forma, a ter um olhar diferenciado para a vida. E penso que não é diferente em relação a esse período da Quaresma, cujo tema central perpassa essa noção de brevidade, né? A vida é breve. Estamos atravessando o deserto. Nós precisamos converter o nosso coração, precisamos preparar nossa alma, nosso corpo, nossa vida, para que a gente possa celebrar o mistério pascal. É um tema, repito, que estava muito presente na Idade Média, sobretudo, mas que nós, homens e mulheres contemporâneos, nós deixamos de refletir sobre isso. Deixamos de entender que é um período de passagem e que é importante a gente ter em mente o que é essencial para a nossa vida e o que é supérfluo. E é possível ser feito isso quando a gente pensa que nós não somos eternos, que nós somos pó. A quarta-feira de cinzas, que é o início da quaresma, tem essa tônica. As cinzas colocadas sobre a cabeça, sinal de penitência, sinal de conversão, nos lembra, somos pó e ao pó nós iremos voltar. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta continuando a nossa programação. Não saia daí. De volta à Hora da Família, caro ouvinte, sintonizado conosco aqui na Vida Nova. Nós estamos no último bloco, refletimos, né? Preparação para a Morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Um grande clássico da literatura cristã que muito nos ajuda a viver esse tempo quaresmal. E temos por base a nossa reflexão na apostila de Dom Otacílio Ferreira de Lacerda sobre esse período da quaresma, um tempo que compreende 5 domingos, sendo que o sexto domingo é aquele que dá início à Semana Santa, que é o domingo de Ramos, ou domingo da Paixão do Senhor, que alguns costumam se referir. Bom, o tempo da quaresma tem alguns símbolos, como falei sobre as cinzas, né? Sinal de penitência, sinal da própria brevidade da vida. Tem a cor litúrgica, que é o roxo, presente também em outras épocas do ano. E é uma cor que evoca a atitude de penitência, de arrependimento e de conversão. É tempo de uma participação mais ativa, mais frutuosa na liturgia própria da quaresma, as missas, as celebrações, as vias sacras. Quer dizer, existe uma série de momentos em que a comunidade cristã tem a possibilidade de reunir para rezar, de forma que a gente vai conseguindo adentrar melhor nesse mistério para que a gente o possa celebrar com mais santidade de vida, com mais clareza e com mais consciência. Vale lembrar que no período da quaresma é comum que tenhamos como base de reflexão a campanha da fraternidade, que não é algo diferente, distoante da quaresma. Muito pelo contrário, dentro daqueles 3 exercícios de que falamos, né, é um deles a ser exercido. A esmola, a atenção em relação ao outro, ao irmão que sofre. Então, dentro do período da quaresma, a Igreja no Brasil propõe já há algum tempo a campanha da fraternidade para nos ajudar a viver esse tempo de graça, esse tempo de conversão, esse tempo de penitência. E alguns tópicos aqui apresentados por Dom Otacílio em sua apostila nos ajuda a entender o tempo quaresmal como tempo privilegiado na vida da igreja para a conversão, para a purificação e para a gente glorificar a Deus. Tempo de mergulharmos corajosamente
no infinito mar da misericórdia de Deus. É tempo da conversão e entrada na prática e na solidariedade de Jesus, de caminharmos para a festa preparada no coração através da oração, jejum e esmola. É tempo de voltarmos ao Senhor, de carregar com fidelidade e coragem a cruz de cada dia. Veja bem, Quaresma como tempo de carregar com fidelidade e coragem a cruz de cada dia. Depois, é o tempo de aprofundar o desejo de santidade, em esforço incansável de conversão, renúncia ao pecado e de tudo aquilo que nos afasta de Deus, esforçando-nos por uma vida mais intensamente santa. Então, a Quaresma é esse tempo privilegiado da gente renovar em nós o chamado universal à santidade. Todos nós, sem exceção, somos chamados a ser santos. E o tempo da Quaresma reforça isso e nos prepara para tal. Bom, a Quaresma continua. É tempo de intensa expectativa e inteligente concentração para vivermos intensamente as alegrias da ressurreição do Senhor. De abrir o coração para a novidade do Evangelho, tendo como centro a cruz de Cristo, sinal de salvação e reconciliação com a humanidade. É tempo de renovar a nossa aliança com Deus, de revitalizar as promessas do batismo. Tempo para uma inserção mais consciente na vida da comunidade, de envolver-se com o corpo, alma, na libertação das pessoas excluídas e oprimidas, vítimas de tanta corrupção, violência e descaso com a vida. Então é um tempo que nós temos a oportunidade de ver como está a nossa sociedade, ver os sinais do mal no mundo, para que a gente não se sinta e não seja indiferente a isso, mas sejamos sinais proféticos do anúncio do Evangelho em meio a essa sociedade. Veja o que foi dito anteriormente. A Quaresma como um tempo para uma inserção mais consciente na vida da comunidade. Então a Quaresma também faz com que nos preparemos e entendamos melhor que a nossa vida é uma vida de comunidade. Nós precisamos engajar melhor na vida de comunidade, nas pastorais, no auxílio dentro da paróquia, na participação efetiva, nas celebrações, na vida de comunidade. Então, a santidade se faz por meio desse caminho também. É tempo de abandonar os ídolos, renovar nossa fidelidade a Deus, a Jesus Cristo, por meio da escuta da palavra, intensificando ainda os momentos de profunda oração. Tempo de buscar caminhos para valorizar a vida, que muitas vezes é banalizada, violada e até instrumentalizada. É tempo de se deixar conduzir ao deserto para que o Senhor nos fale ao coração. É tempo de deixar ser conduzido ao deserto. E no deserto Deus nos fala ao coração. Tempo de rever as linhas de conduta, corrigir os erros da trajetória, aprofundar a unidade, reconhecer o que está negativo, a morte, o sofrimento, para vencer, superar. É tempo de subir com Jesus ao Monte Tabor e viver na intimidade com Ele, conhecer seus desígnios, para também ir à planície, ressuscitar com Cristo, colocar-se a serviço do seu reino. Tempo de compromisso, fraternidade e vida, de sentir compaixão, solidarizar-se com o próximo. Tempo de paz bíblica, plenitude de vida e para que tenhamos condições dignas de viver com os outros e viver bem. Isso é, em linhas gerais, o período da Quaresma.
É o tempo de um amadurecimento espiritual indispensável para todos nós cristãos. Portanto, vamos viver esse tempo da graça de Deus em nossa vida, nos preparando melhor para celebrar seu mistério pascal. Não saia daí, eu volto já. Este é o Hora da Família, programa mais que especial aqui da nossa Vida Nova FM. Estamos de volta à Hora da Família e esse é o nosso último bloco refletindo sobre a Quaresma. Agradecemos de antemão a presença de você, caro ouvinte, aqui na nossa Vida Nova FM, acompanhando o Hora da Família. Veja que quantas coisas boas nós podemos refletir ao longo desses pequenos minutos ligados aqui, sintonizados, porque estamos falando de 40 dias, né? Em que é muito comum também nesse período as pessoas fazerem a abstinência de carne e algumas penitências, né? Como deixar de beber, deixar de ter alguma coisa. Veja, são sinais de mortificação que auxiliam nesse equilíbrio interior e faz nos remeter às primeiras páginas do livro de Gênesis, quando Deus concede ao ser humano a capacidade, o poder de dominar as coisas. E esse domínio, que é algo característico de Deus, que nós herdamos por imagem e semelhança, nós somos convidados a exercer não só em relação às coisas, a dominar as coisas ao nosso redor, administrar empresas, fazer gestão, de ter acompanhamento de pessoas e demais organismos, animais, entidades. Mas o domínio a que somos chamados a exercer não é só em relação às coisas externas a nós, mas, sobretudo, em primeiro lugar, o autodomínio, quer dizer, dominar em nós mesmos aquilo que pode nos levar a um desequilíbrio interior. E o jejum, a abstinência, a penitência nesse sentido, ela diríamos assim, uma forma de nós termos para nós esse equilíbrio espiritual, um autodomínio mesmo, um exercício de autodomínio manifesto nesse desejo de termos um autodomínio em relação às outras coisas, os nossos desejos, os nossos sentimentos, as nossas vontades, quer dizer, ordenar tudo isso a Deus e não aos nossos próprios interesses. Esse é o centro principal da penitência, da abstinência e do jejum dentro desse período quaresmal. Então vamos viver esse tempo de graça que a igreja nos coloca. Como é bom saber que podemos preparar melhor e temos tudo isso à nossa disposição, com as vias sacras, com as celebrações, e quando chega a Semana Santa, nós já estamos com o coração aquecido, nós já estamos vivendo o mistério e podemos apreciá-lo de uma maneira melhor, porque já fomos nos preparando de antemão. Isso é Quaresma, é ir preparando o coração, preparando a nossa alma para aquela grande noite, onde converge todo o mistério cristão, que é a noite da vigília, a maior de todas as vigílias, o Sábado Santo. Por isso é indispensável a nossa presença no dia do Sábado Santo. Nos preparamos esse período todo para celebrar a Páscoa do Senhor. Então, parece muito contraditório alguém que vivenciou bem o período da Quaresma, preparou o coração, fez a penitência, a abstinência, o jejum, a oração, a caridade, quer dizer, viveu todo o período, participou da via sacra, as orações, e agora o dia para o qual preparou o coração, a pessoa não participa, não vai. Então, se ausentar da celebração do Sábado Santo, me parece ser uma incongruência, justamente porque toda a preparação que fizemos, que vamos fazer ao longo da Quaresma, tem por finalidade vivermos bem a Páscoa do Senhor. Então, é fundamental a nossa participação
na Páscoa, na vigília pascal, naquela celebração luminosa, muito significativa e crucial para a nossa salvação. Por analogia, nós podemos pensar como as grandes festas que nós preparamos, o casamento, a festa de aniversário de 15 anos, o batizado. Veja, há grandes festas que nós preparamos que requerem um tempo maior de preparação. Pensa alguém que vai se casar, a lista de convidados, a paleta de cores, os vestidos, o terno, o local do evento, a cerimônia, a lista de convidados. Quer dizer, existe todo um ritual de preparação para a realização de determinado evento, como, por exemplo, uma festa de casamento, uma festa de 15 anos, ou batizado do filho e da filha. Do mesmo modo, podemos pensar a Páscoa. Para que nós possamos celebrar a Páscoa, nós temos esse período de 40 dias e até um pouco mais, diríamos, para que a gente vá preparando o nosso coração para celebrar. Agora, imagine o quanto seria inconsistente alguém que se preparou para o casamento e quando chega a data do casamento a pessoa não comparece. Alguém que projetou, que planejou sua festa de aniversário e no dia exato da festa acontecer, a pessoa não aparece. Imaginem. É o que acontece com muitos, que se preparam na quaresma, faz direitinho as orações, a abstinência, a penitência, a caridade, mas no dia exato de celebrar o mistério fundamental, de fazer a festa acontecer, a pessoa se ausenta. Então, não podemos deixar de participar da maior de todas as vigílias, o Sábado Santo, a Páscoa do Senhor. Celebrar a certeza de que temos da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Esta é a mensagem central que gostaríamos de deixar a você, caro ouvinte, a você e a sua família. Prepare o seu coração, viva bem esse tempo, mas em função daquilo que vamos celebrar. Prepare o seu coração e não deixe de celebrar o ponto fundamental de nossa fé, a certeza de que temos que Cristo, uma vez que venceu a morte, a venceu definitivamente e instaurou para todos nós a esperança de uma nova vida. É isso que nós professamos, é isso que nós proclamamos com as palavras e com a vida. O Hora da Família vai ficando por aqui. Nós agradecemos muito a sua audiência, a sua atenção e Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.